Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 30 de outubro de 2025 e o título é Positividade. Vamos lá. Lembrei-me hoje de um texto que li há muito tempo, em que um professor entra na sala de aula e avisa aos alunos que haverá uma prova surpresa. Obviamente, os alunos ficaram assustados. Em seguida, ele coloca diante de cada aluno a prova virada para baixo. Quando puderam ver, surpreenderam-se, pois não havia nenhuma questão, apenas um ponto preto no centro da folha. O professor então lhes explica que deveriam dissertar sobre o que estavam vendo. Terminado o tempo, as provas são recolhidas e o professor passa a ler as respostas de todos, em voz alta. Todas as redações falavam sobre o ponto preto. Após a leitura de todos os textos, o professor revela que não se tratava de um teste para nota, mas de uma lição. Observou que ninguém falou sobre a folha em branco. Todos se concentraram no ponto preto. Disse então que assim é nossa vida. Temos uma folha em branco inteira, que seriam as dádivas, e muitas vezes nos concentramos somente nos pontos pretos, que seriam as dificuldades e negatividades. Desconheço a autoria, mas recomendo a leitura, uma vez que nos traz várias outras reflexões. Deixarei o link abaixo. Contudo, o ponto central nos traz o fato de que a humanidade, em grande parte, se comporta dessa forma. Os acontecimentos negativos acabam ganhando mais destaque. Na mídia, as tragédias são exploradas e exibidas diariamente, pois dessa forma a audiência é garantida. Fofocas, desavenças e toda sorte de situações perturbadoras ou vulgares se disseminam como rastilho de pólvora. Canais com conteúdos inúteis e que nada agregam ganham milhões de seguidores. Enquanto isso, as boas ações, as descobertas, as vitórias e histórias inspiradoras passam quase despercebidas. Quantas vezes nós mesmos não damos importância a elogios e reconhecimento de nossas atitudes e capacidades, mas nos deixamos abalar por uma única crítica? O momento exige uma mudança de mentalidade e olhar. Há que se tirar o foco das coisas negativas e mirar na positividade que nos cerca e que muitas vezes nem percebemos. Precisamos afastar as sombras para permitir que a luz invada o espaço. A vida se transforma de acordo com a energia que escolhemos para alimentá-la. Se queremos uma vida próspera em todos os sentidos, precisamos focar na imensa folha em branco, onde nossa história pode ser desenhada com as cores que escolhermos. E que os pontos pretos salpicados aqui e acolá não interfiram na beleza da obra. Afinal, o que é um pequeno ponto preto em uma tela rica em cor, luz e beleza? Então vamos lá. Esse texto, não sei, lembrei dele recentemente, mas é assim, esse texto é bem antigo. E me trouxe essa reflexão porque normalmente, realmente a gente às vezes acaba dando mais força para as coisas negativas. Isso é assim, isso é uma coisa de uma boa parte, né, do ser humano fazer isso, de dar mais força para o que é negativo do que é positivo. Então, realmente, essa questão, por exemplo, na mídia, quando é uma tragédia, nossa, aquilo espalha, e todo mundo fala, e todo mundo comenta, não sei o quê. Quando é alguma coisa boa, uma atitude boa, quase não tem visibilidade, né? Algo bom que acontece, uma boa ação, aquilo muitas vezes não tem é, a mesma relevância, né? Não é dada a mesma importância, não é espalhado, não é divulgado. E eu acho que isso muito também, porque isso eu já falei em alguns textos, aquela coisa, né, de que se colocou, que eu acho que isso foi uma caixinha mesmo, de falar que o bem não pode ser mostrado, o bem tem que agir em silêncio, sendo que isso acaba sendo incoerente, contraditório com uma coisa que também se fala muito, né? Que o exemplo ensina mais do que as palavras, né? Por exemplo, os filhos, eles às vezes o que você fala não tem tanta importância
para eles, né, não marca tanto como aquilo que você faz, porque os filhos eles observam muito e a gente percebe às vezes crianças repetindo gestos dos pais, atitudes, né, até a forma como os pais, os valores, né? Então assim é importante que a gente dê o exemplo, um bom exemplo, porque assim o exemplo ele é algo muito forte, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você quer criar filhos bons, honestos, coerentes, independentes, você tem que, né, também dar esse exemplo. Você tem que viver a sua vida dessa forma, porque senão você cai naquela coisa do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? E aí isso daí é uma hipocrisia e você acaba perdendo a credibilidade. Quem age dessa forma acaba perdendo a credibilidade, né? Então, o exemplo é importante, mas olha que interessante, né? Que a gente a vida inteira ouviu essa coisa. O bem, né? O que uma mão faz, a outra não pode ver, então o bem não pode, você tem que fazer sempre em silêncio, né? Ninguém. E aí acaba que a gente acaba ficando com poucos exemplos, né? Da positividade, da bondade, da caridade, das boas atitudes, das boas notícias, por conta dessa mentalidade que, no fundo, hoje eu penso que foi uma caixinha, porque quando você presta atenção, a quem isso serve? Né? O bem não ser mostrado, a quem serve? Né? Para quem ele facilita? Né? Não é para o lado do bem, não é para o lado da luz. Porque eu acho que quanto mais exemplos de bondade, mais luz você está jogando no mundo, mais luz você está jogando na sua vida e na vida dos que te cercam. Então, hoje já essa questão aí eu já não acredito, para mim não faz mais sentido. E assim, isso faz parte do nosso amadurecimento. Muitas coisas que a gente acreditava há tempos atrás, com a maturidade, com as nossas próprias reflexões e com o que a gente vivencia e aprende, né, com as nossas experiências, a gente vai modificando e amadurecendo. E é isso que realmente faz parte da evolução de cada pessoa. A gente realmente ir mudando ao longo da vida e se tornando cada dia um pouquinho melhor do que a gente foi no dia anterior. E, infelizmente, também essa questão do foco no negativo, nas coisas, nos desafios, nas dificuldades, nos problemas, também é uma coisa que está muito enraizada. Né? Da gente, às vezes, tem aí um problema, né? Está passando por uma dificuldade, e ao invés de tentar procurar pensar nas possíveis soluções, às vezes as pessoas ficam ali remoendo, ai meu Deus, fica na reclamação, né? Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Olha que tragédia, olha que não sei o quê. E aí não consegue clarear a mente, né? Acalmar o coração para clarear a mente, para conseguir achar as saídas. Né? Se você está dentro, por exemplo, você está numa sala que tem portas, que tem janelas, mas e elas estão fechadas, né? Tá ali, fechada, janela fechada, porta fechada. Se você ficar só desesperado, ai meu Deus, eu não vou poder sair daqui, e não chegar numa porta e tentar abrir para ver se ela está destrancada, ou uma janela, não ir testando as possibilidades de sair desse lugar, você vai ficar ali sentado, estagnado e não vai sair. Né? Porque sempre existe uma possibilidade, sempre existe uma solução. Ou a gente conseguir se trabalhar diante de certas situações que às vezes a gente não tem o controle. Mas se você está numa situação em que você não tem ali como modificar, às vezes a gente tem que se modificar para se adequar àquela situação e conseguir seguir adiante, né? Porque você ficar sentado no meio da estrada chorando não vai resolver. Né? Você não vai conseguir seguir adiante ou aprender nada daquela situação. Né? Que tem até aquele provérbio que fala: se você tem um problema que tem solução, você não tem um problema. E se você tem um problema que não tem solução, você também não tem um problema, porque não tem o que fazer. Aí o que você tem que fazer? Se modificar ou
trabalhar, ressignificar, né, mas sempre há algo a fazer. E aí, por isso que fala que nunca é um problema, a gente sempre vai acabar achando, uma forma de lidar com aquele desafio, né, afinal de contas nós estamos aqui para passar por aprendizados, então é sinal que a gente tem essa capacidade, né, a gente nunca eu não acredito que as pessoas, recebam alguma provação ali, algum teste que esteja acima das próprias capacidades, né. Nós, estamos aqui, cada um aí, para aprender, e eu acho que né, e espiritualmente, eu acho que, assim, eu acredito que a gente mesmo tem escolhido esses desafios, né, e como eu falei no texto da outra semana, eh, a gente tem aqui o livre-arbítrio, a gente vem com algo desenhado, né, que eu falei naquele desenho da alma, a gente vem com algo desenhado, mas, as nossas escolhas é que vão a gente vem com um esboço, na verdade, né, você vem com aquele esboço, mas as nossas escolhas é que vão dar todos os detalhes e o acabamento do desenho da nossa trajetória aqui. Então, e essa questão do negativo e do positivo também é uma escolha, para quem a gente vai dar mais foco, né, o que que a gente vai alimentar mais, né, como aquela historinha, era uma historinha que eu contava muito para o meu filho, que era do lobo e da ovelha, né, que um deixa eu ver se eu lembro como é que era a história, mas era mais ou menos assim, que cada um, né, dentro de si tinha, traz um lobo e uma ovelha. Porque eu contava isso para ele, porque, às vezes criança tem aquelas fases que eles são mais rebeldes e ficam irritados com tudo, então e para eles isso também é algo que não é bom, mas às vezes eles não sabem como lidar, né, com esses sentimentos quando eles são muito novos, então é complicado, eles não conseguem, controlar. E aí eu contava essa história que todo mundo tinha dentro, né, de si um lobo e a ovelha, e que ganhava aquele a quem a gente desse mais alimento, porque aquele que comia mais ficava mais forte. Então, se a gente alimentava mais o lobo, que era mais feroz, mais raivoso, aí ele ia, né, se sobressair. Agora, se a gente alimentasse melhor, mais a ovelhinha, ela ia ficar mais forte e ela, né, que representa a calma, o controle, a tranquilidade, né, a docilidade, ela ia se fortalecer e ela sobressairia, né? E o ideal é sempre a gente manter o equilíbrio, né? Porque de uma certa forma, assim, a gente não pode ser sempre ovelha, né? Porque senão você acaba baixando a cabeça para tudo e sendo, né, muito submisso, mas não pode também ter ser feroz, né? Então, assim, tendo o equilíbrio, você vai ter atitudes nas situações que precisam de atitude, mas sem perder o equilíbrio, sem partir para agressão, né? Sem destroçar, né? Destruir o inimigo, sempre com a calma também, a tranquilidade. Então, o equilíbrio é que é o ideal, a gente alimentar, né, essas duas energias que todos nós temos, né, de luz e sombra, nós ainda aqui somos luz e sombra e estamos aí trabalhando, né, para trazer um equilíbrio e, obviamente, aumentar a nossa luz, mas a gente tem que estar sempre atento para justamente manter o equilíbrio nas situações. Então, e justamente não focar só e não dar mais poder às coisas negativas, né? Ao ponto preto, sendo que a gente tem uma infinidade de possibilidades, né, numa folha em branco, de como preencher aquela folha em branco. E às vezes ficar estagnado, como, né, no caso dos alunos. Eles não desenvolveram nada da folha em branco, eles ficaram só ali, estagnados e focados naquele pontinho preto, que era uma coisa minúscula, né, dentro de tantas possibilidades, e que às vezes a gente acaba fazendo isso quando a gente dá dimensões muito
grandes para alguns problemas e desafios que a gente tem capacidade para resolver, né? E é que às vezes a gente não acredita no nosso próprio potencial, né? Que é essa questão também do quantas vezes as pessoas às vezes falam para a gente, elogiam, né? Falam que você, por exemplo, é uma pessoa super competente, né? É uma pessoa dedicada, trabalhadora, batalhadora, inteligente, bonita, falam um monte de coisa. E aí vem uma única pessoa e faz uma crítica. Pronto. Quantas vezes aquela única crítica você fica remoendo aquilo, você fica com raiva, e todos os elogios que você ouviu, né? E todas as qualidades que te falaram que você tem, aquilo parece que desaparece por conta de um único ponto preto. No meio de tanta, né, daquela folha de tantas coisas boas, né, de tantas cores, de tanta beleza, aquele pontinho preto causa né, uma mácula, e estraga todo o desenho, toda a obra, né, de beleza que você deveria ter a seu respeito, né, seu próprio conceito a seu respeito, e que as demais pessoas também às vezes falam, né? Então, mas isso é algo que a gente vai aprendendo com a maturidade. Que nem eu tenho blog já faz muitos anos. E aí já várias vezes, né, amigas falavam, por que você não faz o canal? Por que você mesmo não comenta os textos? E aí eu brincava e falava, não tenho maturidade emocional para isso. Porque aí eu falei, quando você se expõe a críticas também. E aí eu falei, eu não sei como se eu vou me lidar bem com as críticas. Então, aí quando eu achei que eu estava pronta, aí eu criei o canal, né? Porque a questão da crítica, você saber como lidar com isso, vai muito da nossa maturidade, né, emocional. Vai muito do que a gente pensa a nosso respeito. Porque quando a gente se desequilibra por uma opinião alheia, porque a gente ainda não tem tanta certeza das nossas da nossa do que a gente representa para a gente mesmo, né? Porque a partir do momento que você sabe quem você é e o que importa para você e o que faz sentido para você, há uma opinião de outra pessoa não vai te causar um desequilíbrio. Você pode até ouvir, às vezes pode até ser alguma opinião que você fala, olha, até que faz sentido, posso pensar nisso, posso melhorar, né? Às vezes, né, alguma coisa que você talvez não tivesse pensado, mas não a ponto de te derrubar emocionalmente, né? De te causar algum estrago. Justamente porque se você tem a maturidade, você consegue ouvir a crítica e até tirar algo de positivo. Quando você não tem aquilo, te derruba completamente, te destrói. Então é um trabalho de procurar ver as coisas de uma forma sempre mais positiva e não se deixar, né, desequilibrar pela negatividade dos outros. Porque às vezes também tem pessoas tem gente que assim, vive a vida para criticar os outros e para reclamar. Então, se a gente permitir que aquela energia nos afete, você está dando espaço para que aquela pessoa que ela não está bem com ela mesma também te arraste no caos dela, né? Na escuridão dela e acabe apagando, ou abafando, ou reduzindo a sua luz. Então, todas as vezes que a gente está exposto a esse tipo, nós estamos, né, obviamente, todos expostos, né, a críticas, né, a opiniões, mas quanto mais a gente se fortalece e tem um olhar positivo para nós mesmos, essas opiniões, essas críticas não nos desequilibram, porque a gente está centrado e a gente está em paz com a gente mesmo, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.